Hello there! Tudo bem com vocês, galera? Vocês estão no Histórias de Herói. Meu nome é Ludinei e hoje falaremos sobre Sandman. Só que, mano, na moral, falar sobre Sandman num vídeo curto é meramente impossível, tá? Por que isso? Simples, são 10 arcos, são 10 obras de arte, são 10 convites para te levar a um mundo entre mundos, onde fantasia e realidade se mesclam de forma magistral e você vai conhecer seres perpétuos, porém não eternos. Sim, porque no dia que o último ser vivo morrer, todos os perpétuos deixarão de existir. Só que hoje a gente vai falar sobre a obra como um todo, essa obra que é tida por muitos como a melhor obra dos quadrinhos e é a favorita de muita gente. Caso você sinta sono, não se preocupe, porque é exatamente na Terra dos Sonhos que nossa história tem início. Portanto, fica à vontade, deixa seu like, ativa o sino de notificação, compartilha esse vídeo com a galera e, mano, vem sonhar com a gente com o crescimento do canal, porque hoje a nossa história não é sobre um herói, não é sobre vilão, nem nenhum coadjuvante por aí, mas é sobre o sonho de todos eles. Neil Gaiman estava totalmente desacreditado dos quadrinhos. Mano, na moral, pense em Neil Gaiman desacreditado de escrever alguma coisa. Loucura. Mas acontece com todo mundo. Principalmente quando a gente é inexperiente. E é exatamente isso que acontece com ele. Inexperiente, era jovem, as coisas não estavam indo muito bem pra ele. Aí o cara resolveu jogar tudo pro ar mesmo e abandonar esse ramo. Só que aí as coisas mudam a partir do momento em que ele se esbarra em uma edição do Monstro do Pântano. Por quê? Simples. Essa edição que ele encontra, que ele começa a ler, não só faz com que o Neil Gaiman volte para o seu tempo de menino, por assim dizer, das coisas que ele gostava, como também é um Monstro do Pântano reformulado por ninguém menos do que Alan Moore. E naquele momento, aquela chama que estava quase apagada dentro daquele jovenzinho, ganha um combustível que faz com que ele se torne extremamente empolgado em produzir as suas próprias histórias e perceber que tem sim espaço para ele. E para melhorar ainda mais as coisas, o destino sorri para o jovem Gaiman, porque algum tempo depois ele se encontra com o próprio Alan Moore, que não só dá dicas para o Neil Gaiman, como também o incentiva e ensina o cara a criar roteiros. Nessa época, Neil Gaiman trabalhava na 2000 AD. As coisas iam de vento em popa para essa galera britânica por causa que Alan Moore com o Monstro do Pântano fez com que os Estados Unidos se voltasse ali para a Grã-Bretanha para procurar mais escritores bons, e é o que a gente chama de invasão britânica. Durante uma reunião com os executivos da DC, o Gaiman ele fala sobre vários personagens que ele gostaria de trabalhar e todos os personagens são negados. Exatamente isso. E entre eles estava inclusive o Sandman. Isso aconteceu porque esses personagens já estavam prometidos para outros autores, eles já estavam programados em outras histórias. Para vocês terem uma noção, o Sandman que ele gostaria de ter trabalhado era o Wesley Dodds, aquele mesmo criado lá em 1939. Para saber mais sobre esse Sandman, vocês podem pedir aqui nos comentários que a gente traz para vocês. Só que Wesley Dodds já estava sendo trabalhado pelo Roy Thomas, e aí não teve como o Neil Gaiman trabalhar com ele. Então ele fala sobre uma personagem chamada Orquídea Negra, que é uma personagem que ninguém conhecia, nem a galera que lia quadrinho naquela época, muita gente não sabia quem era, e nem os próprios executivos da DC sabiam que era Orquídea Negra. Então os caras dão carta branca pro Gaiman, e depois de fazer Orquídea Negra, ele tem mais uma carta branca para criar um personagem do zero. E é exatamente nessa brincadeira que ele dá início ao Sandman, ou o Morfeu, como a gente o conhece por aqui. A referência inicial em Morfeu, lá da mitologia grega, não prende o Neil Gaiman em absolutamente nada dentro da história. Como assim? É simples. Ele tem a referência ao deus Morpheus e, cara, ele não se prende a esse deus. Ele só pega o cara como referência e cria o seu personagem
E, mano, isso não poderia ter dado mais certo. Só que o Gaiman não usa essas referências apenas no personagem. Ele usa as referências de várias mitologias dentro ao decorrer da história dele, e tudo é feito com grande maestria. Neil Gaiman, ele se inspira também no Monstro do Pântano. Sim, afinal de contas, Sandman é concebida como uma história de terror, e essa inspiração vem exatamente do Monstro do Pântano. A questão maior aqui, então, é que o personagem do Sandman, ele já existia, né? Como eu já falei anteriormente. Então a gente tinha o Wesley Dodds, e ainda antes do Sandman do Neil Gaiman, já existia um outro Sandman que era um super-herói, que tinha sido feito inclusive pelo mestre Jack Kirby, juntamente com outros personagens, com outros desenhistas e autores, que se vocês quiserem saber sobre esse Sandman também, mais uma vez, vocês já sabem o que fazer, não é? Deixa aqui nos comentários que a gente traz esses personagens. Então, o que ele faz? Ele pega o Sandman, começa a construí-lo, como já era de se esperar que esses personagens fossem ligados aos super-heróis da DC, por causa também do Monstro do Pântano, que se depara com alguns personagens. O Neil Gaiman, ele entrelaça as histórias iniciais do Sandman dentro da Liga da Justiça. Não é à toa que nas 8 primeiras histórias a gente encontra personagens como Batman, como Caçador de Marte. Então, o Neil Gaiman, ele aproveita disso para poder dar esse gás para a história. E só uma observaçãozinha, nessa época a Vertigo não existia ainda, tá bom? Isso tudo acontece antes do selo Vertigo. O Neil Gaiman, quando ele concebe o Sandman da forma como ele o pensava, ele chama o Dave McKean para poder desenhar. E o Dave McKean é o mesmo que já estava trabalhando com o Grant Morrison em Asilo Arkham. E aí, cara, o Dave McKean, ele de cara assim, ele já quis desenhar as capas de Sandman, e ele faz isso da primeira até a última edição. Na parte da arte, durante uma reunião com a Karen Berger, que era a diretora-geral da DC naquela ocasião, é sugerido o nome de um homem chamado Sam Keith. Esse camarada, ele aceita trabalhar a desenhar o Sandman, e ele recomenda que fosse chamado Mike Dringenberg para poder arte finalizar o cara. E dessa forma a gente tinha a primeira equipe de Sandman. A primeira, porque infelizmente essa formação é desfeita logo de cara assim. Terceira edição, já foi cancelada essa equipe. As ideias do Gaiman não batiam muito com as ideias do Sam Keith, e aí o Sam Keith fica até a edição número 8, e a partir daí ele sai fora, e o Mike Dringenberg é que acaba assumindo isso daí. E aí o Gaiman tem um insight, ele tem aquela ideia que se torna uma das melhores coisas de Sandman e dura ao decorrer das suas 75 edições, que são vários artistas trabalhando dentro dessa história. O que deveria ser um defeito, por causa que um cara estava saindo da equipe, acaba se tornando aí o que dá a ideia para se tornar um dos maiores charmes de dentro do universo do Sandman. O boom de Sandman foi tão grande, galera, mas tão grande, que Sandman vendia mais que o próprio Monstro do Pântano, só para vocês terem uma noção. E aí o Gaiman queria acabar com a história no volume 8, porque naquela época era comum as histórias serem curtas, quando não se tratava de super-heróis, e no mais tardar em 12 edições, que é quando se estendia muito isso aí. Só que, mano, na moral, a gente já sabia, o universo já sabia que isso não ia funcionar, né? Por quê? Galera gostou, leitor gostou, tava comprando a roll das histórias, e aí a DC obviamente viu uma forma de fazer muito dinheiro com uma história que era realmente muito boa. E aí os caras não deixaram o Gaiman parar por aí, e é através da edição número 8
que nós temos um dos maiores e melhores personagens de toda a história, que nós estamos falando de... Pois é, estamos falando da irmã mais velha do Sandman. Como assim, irmã mais velha? Pois é, até a edição 8 era tudo focado somente no Sandman e no como que ele... Quem era ele, como que ele se estabeleceria dentro daquele universo. Com essa reformulação de equipe e a decisão de estender a história, o Gaiman tem novas ideias e uma dessas novas ideias é dar uma família para o Sandman. E quando ele resolve fazer esse conceito de família, na edição número 8, ele apresenta simplesmente a Morte, que é a melhor personagem de toda a história, pelo menos na minha opinião. Se você já leu Sandman, quem é o seu personagem favorito? Deixa aqui nos comentários pra gente. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a desfrutar e a destrinchar o primeiro arco do Sandman, que conta a sua origem, né, como que nós conhecemos o Morpheus, e como que se dá a forma do primeiro arco. O que acontece nesse primeiro arco? Vemos vocês no próximo vídeo e até mais!